Olha o tempo que isso levou de tantos goleiros que passaram por ali, Barbosinha, que foi feito ali, tantos, Solitinho, Sidney, Rafael Camarota, e tantos goleiros que vestiram a camisa do Rubinho. Corinthians. Rubinho, mas o Rubinho foi depois, né? Até chegar no, Tô brincando. até chegar no Ronaldo. E gozado que, para ser contratado, o Leão foi votado. E muitos não gostavam do Leão. Mas muitos não gostavam do Leão dentro do Parque São Jorge. Ele tinha tido problema com vários jogadores. Mas pesou o lado técnico, pesou a experiência, pesou acrescentar alguma coisa dentro daquilo que o Corinthians já tinha, que era muito bom, era um time muito técnico, e era um goleiro com muita personalidade. Ele sabia que estava comprando uma briga, sabia que estava contando com um jogador que tem um comportamento paternalista. Assim ele foi como treinador, né? E assim ele foi como jogador e como treinador também. E possivelmente deve ser como cidadão, deve ser uma pessoa complicada de se conviver, eu acredito, né? Mas foi votado e ele foi extremamente fundamental na campanha de 1983. Somente naqueles últimos jogos, a semifinal contra o Palmeiras e as finais contra o São Paulo, e praticamente ele foi o cara, para mim, mais decisivo do time. Porque aquele time não tinha um comportamento de jogar atrás, era um time que jogava do meio de campo para frente, era um time ofensivo. Porra, e nós tínhamos uma zaga com o Juninho, tinha saído o Daniel Gonzalez e o Mauro. O Mauro nunca foi um primor, né? E o Vladimir, que sempre regulava o Vladimir, o cara que mais vezes jogou partidas seguidas com a nossa camisa, 161 jogos sem sair, isso quase ninguém sabe, é o recorde até hoje do Corinthians, quase 2 anos jogando direto, com febre, jogando tudo quanto é jeito. E hoje o pessoal não pode fazer 3 jogos, né, Rui? Então, e do lado direito você tinha o Alfinete, né? Você tinha o Alfinete também que tinha chegado recentemente, jogou no Kiff de Jaú, era um outro cenário. E o Leão, com muita personalidade, comandou aquela defesa e comandou o time, porque ele tinha essa vocação, né? E fora do campo, com certeza, pelo que eu já conversei com o Birubiru, era muito difícil conviver com o Leão. O Leão capaz de descer do carro, todo mundo conversando. Então nós 4 aqui conversando aqui, ó. 2 encostados aqui, 2 encostados aqui. Ele passava no meio de nós 4, sem cumprimentar ninguém, ia pro vestiário, se trocava e ia treinar. Esse era o Emerson Leão. Então, ele veio, talvez para ele tenha sido um desafio também, jogar no time do rival, o maior rival, né? Porque ele fez história, foi no Palmeiras, foi campeão brasileiro, foi campeão de tudo, campeão do mundo, vestindo a camisa do Palmeiras naquela época, né? Seleção brasileira. O Palmeiras não tem mundial, calma, gente, não fica, né? Vai pensar que em 70, 71 foi campeão do mundo. Então, quer dizer, o Leão, ele foi importante, sim, mas foi escolhido para isso, e o Sócrates disse, ele falou claramente, Thiago, se não fosse o Leão na meta corintiana, dificilmente nós conquistaríamos esse título da São Paulo, era muito bom. Rui, você sabe o que mais me irritava no Leão? Além dele ter a identificação com o adversário que ele tinha, né? Além de todas as questões de ser rabugento, de ser marrento, né? De não concordar com o resto, querer discordar da democracia. Sabe o que mais me irritava no Leão? Sabe qual que é, Thiago? Sabe o que é, Gabriel? Aquela camisa horrorosa que ele usava com as listas na horizontal em vez de ser na vertical, viu? Aquela camisa horrorosa que ele usava, uma camisa feia. A camisa mais feia de goleiro que o Corinthians já teve foi aquela do Leão. Com silêncio. O Thiago, eu sei que o Thiago acha bonita essa camisa, mas a lista ao contrário, não. Ele era tão chato que ele quis usar a lista ao contrário. Em vez de usar na vertical, ele quis usar as listas na horizontal. Ele usava assim lá no outro time, né? As listras eram verdes e brancas, mas eu particularmente gostava Ele usou depois quando ele voltou para lá. Ele foi o primeiro aqui, foi no Corinthians. Ah, foi primeiro aqui, Rui? Quando ele usou lá no time no Anticristo lá, entendeu? Boa. Obrigado, chato demais. Mas eu particularmente achei bonita a camisa, tá? Mas realmente um goleiro, não tem o que dizer dele
debaixo da trave ali, não tem dizer como ele como profissional, como goleiro. Mas chato demais. É isso. Pessoal, pode falar. Toca aí, Thiago. Não, pode tocar. Não, eu queria saber do Rui aí se tem mais algum destaque aí para a gente finalizar nessa década, não a década de 80, né, mas o período da democracia, né? A década de 80, a gente podia fechar a década de 80 com 88, aquela transição toda, sai todo aquele time, né, de 85, aí começa a vir. Mas vai ter tempo, viu, Rui? A gente vai voltar na década de 80 ainda no próximo episódio. Então, perfeito. Então a gente vai deixar de 84 para frente, até fechar 89 e 90. Isso, porque aí tem muito assunto, aí tem chegada de Ronaldo Giovanelli, aí tem chegada de Neto no Corinthians, para culminar naquele título de 90. Então a gente, olha só, a gente tem que ir falando, o Corinthians tem assunto, e olha só o que a gente ainda não falou, hein? E obviamente não vamos conseguir falar aqui, porque senão a gente teria que fazer live de 5, 6 horas todos os dias para contar todas essas histórias, né? A gente está dando um resumão aqui das coisas mais importantes, né? Eu acho que a democracia corintiana, e nem falamos muito, porém passamos ainda superficialmente em toda essa história, né, Thiago? Né, Rui? Porque falta tempo, infelizmente, né, para a gente destrinchar e falar de tudo que realmente aconteceu naquele momento. Mas eu acho que a gente conseguiu hoje trazer um pouquinho, pincelar aqui momentos e detalhes para que pessoas que não viveram aquela época, como o Gabriel, como eu, né, que nasci em 94, mas terem uma ideia do que foi aquilo, realmente, né? É isso. E aí eu vou deixar vocês se despedirem, mas eu vou pegar aqui o gancho da mensagem do Carlos Augusto. Ele disse que o Zé Maria faz parte do Corinthians dele de todos os tempos. Então, eu vou deixar aqui uma proposta para o nosso time aqui, para a gente pensar no nosso Corinthians de todos os tempos. E aí, quando a gente terminar de contar a história, a gente faz essa escalação aqui. Aí vocês vão pensando até lá, a gente vai pensando. E aí a gente pode, de repente... Né, eu tenho 3 Corinthians. O mais importante... O que eu vi, o que eu não vi. Eu tenho 3 na minha mente. Olha lá. Eu também, eu tô nessa linha aí, viu, Rui? Eu também tô por aí. A gente pode determinar sei lá, a partir da década de 70, né? Né, porque o time de 50, nenhum de nós viu jogar, mas não dá para não colocar Cláudio, Luizinho, Baltazar num time dos melhores de todos os tempos, né? Então a gente pode pensar aí de 70 para frente, a gente fazer uma escalação aí, depois a gente faz uma votação para ver qual que é o nosso time aqui do Poucas Ideias. Eu acho boa a ideia da votação. Eu acho a ideia da votação boa. E antes até do que eu já vi que o Márcio apareceu aí, o Márcio repressor, hein? Ditador. Tô brincando, Márcio. Meu grande amigo corintianista, que o corintianismo me deu nessa vida. Agora é o seguinte, vou parafrasear aqui Cacá Catalão, que ele diz que quando ele diz que ídolo bom é ídolo morto. Eu estou dizendo da morte morrida, né, da forma, né, morrida. Mas o ídolo calado é aquele ídolo que parou de jogar. Porque, olha só, essas semanas, algumas semanas atrás, lá na Neoquímica Arena, eu fui mostrar para uma pessoa ali no nosso calçadão da fama ali, né? Estava mostrando ali algumas partes da arena para ela, e para Elisa, né? E que ela não tinha ido lá ainda. E aí eu mostrei ali onde tem ali a calçada da fama, onde tem ali os nomes de alguns jogadores, né? Eu tiraria, eu fiquei com vontade de pisar ali no cantor, quem me dera ser um peixe, né? E aquele outro lá, aquele outro goleiro aí, que vocês idolatram tanto, não deveriam estar ali, não deveriam estar na roda central em branco ali, né? E os demais, tem muito mais jogadores ali, como Zé Maria, né? Como o Vladimir. Ali, foi ali, realmente, foi muito influenciado, né? E não deveriam estar ali. Hoje não deveria ser refeito aquele calçamento ali. Eu vou ajudar a quebrar aquele calçamento ali para refazer aquilo ali, viu, Márcio? Ó, eu sei de quem você está falando, viu, chefe?
É o que canta. Quem me dera ser um peixe. É um lateral aí que cantava essa música. Jogou. O seu ídolo, Mateuzinho. Seleção. Cara, ele vai precisar comer muita grama, sujar muito essa bunda dele aí, lá nos jogos do Corinthians, para sequer conseguir amarrar os cardaços desse cantor que você está falando. Quem me dera ser um peixe. Digo peixe ainda, hein? Digo mais. Vai ter que fazer o triplo se um dia quiser chegar próximo, sequer, da sombra de Zé Maria. Mas, como você gosta de me enfucar, de me irritar, você viu que tem uma proposta aí para o seu ídolo, né? Eu não vejo a hora que, pega descendo. Mas, gente, eu anotei tudo aqui nas minhas folhas aqui hoje. A aula foi perfeita, mais uma vez. Quero saber de vocês se dia 18 de março a gente pode fazer o nosso quinto episódio, porque eu até pensei em jogar para o dia 25, mas dia 25 é o dia que eu vou para São Paulo, né? Então, queria ver com vocês se está tudo bem, fazendo no dia 18. A próxima live vai ser no churrasco, então, é isso? Não. Se Deus quiser. Eu quero saber se de São Paulo vai sair alguém, porque eu estou aqui em Atibaia, o Guilherme, minha esposa, é lá em São Paulo, então se alguém vai passar pelo Tatuapé para me dar uma carona, senão me vira. Rui, eu estou indo de pássaro de aço, né? Como o chefe falou outro dia, se eu tivesse indo de passaredo, dava até para pedir para ele dar uma paradinha ali em Atibaia ali e pegar o senhor para a gente seguir viagem. Porque a passaredo gosta de descer na marginal. Aí vai descer com o Pedra Grande ali, é facinho ali a pista. Mas enfim, gente. Agora começa a chegar um monte de gente, vai entender, né, mano? Dia 18 é exatamente 2 semanas, né?